Outro aspecto aqui, outra grandeza importante, seria a temperatura. A temperatura que a gente utiliza aqui é em graus Celsius. Porém, o sistema internacional ele vai pedir para a gente utilizar em Kelvin, ok? E aí tem essa fórmula aqui, bastante simples, para você transformar de graus Celsius para Kelvin. Mas antes de voltar aqui na fórmula, eu queria mostrar para vocês que a temperatura ela vai ser aqui uma medição do grau de agitação das moléculas. Como assim, professor? As moléculas, gente, em qualquer corpo, elas estão sempre em movimento. Se as moléculas, né, as partículas, estiverem num movimento bem assim, leve, a gente fala que a temperatura está baixa. Já se as moléculas começarem a se agitar muito, você acaba tendo aí uma temperatura maior, por causa desse grau de agitação dessas moléculas. Outra coisa é, calor não é igual a temperatura. Não é igual a temperatura. Enquanto a temperatura é aquela energia, né? A medição da energia das moléculas, do arranjo daquelas moléculas dentro do corpo, o calor ele vai ser uma transferência de energia de um corpo para outro. Por exemplo, aqui ó, você tem um corpo que está a 100 graus Celsius, que está mais quente, né? E um corpo que está a 25 graus Celsius, está mais frio. O fluxo de calor, normalmente, né, você tem aqui o calor saindo do corpo mais quente e indo para o corpo mais frio. Então, a direção do calor é essa. Quando a gente falar em calor, a gente está sempre falando em fluxo de energia, fluxo desse calor entre os dois corpos. É justamente esse fluxo de calor que vai fazer com que as moléculas elas comecem a se agitar por absorver essa energia, tá? E é como essas moléculas estão que a gente vai falar se elas estão na temperatura alta ou baixa. Então, de acordo com a temperatura, você vai ter aqui o que a gente chama de mudança de estado. Cada corpo ele vai conseguir ficar naquele estado até um certo momento, quando suas moléculas conseguem se agrupar, né? A partir do momento que esse agrupamento das moléculas ele começa a ficar mais fraco, você vai ter uma transformação aí. Então, ó, as moléculas de um líquido, por exemplo, um sólido, por exemplo, as moléculas de um sólido estão bem mais juntas, ó. E aí elas podem absorver energia e começar a se separar. Quando elas estão numa separação assim, mais fluida, né, um pouco mais espessa, um pouco mais livre também, mas ainda há uma interação entre elas, aí a gente vai chamar de líquido, estado líquido. Já o estado gasoso, você vê que as moléculas elas não têm mais tanta interação, então elas podem muito bem, né, se distanciar uma das outras. E a cada transformação a gente vai dar um nome específico, tá? Por exemplo, aqui, do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso tem alguns nomes bem específicos, tá? Porém, a gente vai utilizar aqui a vaporização. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai falar vaporização. Nas próximas aulas, a gente fala um pouquinho mais dessa parte de vaporização e mudança. Quando eu tenho aqui uma volta do estado gasoso para o líquido, eu vou chamar de condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Eu também posso ter o sólido indo diretamente para o estado gasoso, que é o que a gente chama de sublimação. E também tem um processo inverso, né? O gasoso pode voltar a ser sólido sem ir para o líquido, que a gente vai chamar de ressublimação. Então, o último aspecto que a gente vai ver hoje das grandezas físicas é a pressão.
A pressão, assim como a densidade, ela também é uma relação entre duas variáveis. Você vai ter aqui a relação entre a força e a área. Então, a qualquer momento, a todo momento, está acontecendo esse processo de pressão, né? Por exemplo, você sentado aí na sua cadeira, você está fazendo uma força na área da cadeira e isso está provocando uma pressão, né? Se eu pego no meu celular, eu estou utilizando uma força e essa força ela está interagindo com a área do celular e está causando uma pressão nele. Então, a pressão nada mais é do que você ter uma força atuando em uma área. Se eu pego o meu livro, né, e coloco uma força com a minha mão, eu estou fazendo uma pressão naquele objeto. Então é o seguinte, ó, do mesmo jeito daquela relação de pressão de massa e volume, né, quando você aumenta o volume, você acaba diminuindo a densidade, e quando você aumenta a pressão, a massa, você acaba também aumentando a densidade. Aqui vai ser também bem parecido, tá? Por exemplo, se eu aumento a minha força numa área pequenininha, né, numa área menor, você acaba tendo uma pressão maior. Se eu coloco a mesma força, só que agora eu estou aumentando a minha área, eu acabo diminuindo a pressão. Como assim, professor? Vou desenhar aqui para ver se ajuda melhor. Por exemplo, eu tenho uma área qualquer, certo? É essa área, que é um chão qualquer. E eu tenho essa outra área aqui, ó. Uma área bem maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma área pequenininha e eu estou colocando uma força muito grande, eu acabo, por consequência, tendo uma pressão também muito alta. Se eu coloco um pouquinho de força numa área muito grande, a minha pressão vai ser pequena, tá? Essa pressão, gente, você consegue ver ela justamente na panela de pressão, porque você vai ter várias partículas aqui dentro, né, de vapor, e essas partículas, olha só, elas estão batendo na parede aqui da panela, e acaba que essa batida causa uma força na área, né? E essa força na área gera o que a gente chama de pressão, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, na garrafa de Coca-Cola, você tem uma quantidade de gás muito grande aqui, e esse gás ele está escapando e batendo nas bordas aqui, ó, nas paredes da garrafa, tá? E essa batida, né, causa uma força em uma área e acaba gerando uma pressão. Aqui a pressão está bem alta. Aqui a gente também tem um exemplo de pressão alta, que é justamente nos mergulhadores, né? Porque esses mergulhadores eles vão estar num nível do mar muito baixo, né? E aí esse nível do mar bem baixo, em cima deles você vai ter uma quantidade de água fazendo, né, causando aí uma força nele, no corpo deles, fazendo com que haja uma pressão maior no corpo de cada um.